Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS. Se você perdeu alguma videoaula, confira todo o nosso conteúdo no site web.iconectado.com.br. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a propriedade position do CSS. Para começar, eu criei aqui o meu arquivo aula-18.html, também criei aqui o arquivo position.css. Esse arquivo já está aqui com a chamada pronta no arquivo HTML. Eu também já estou com o arquivo aqui aberto no meu navegador. Então vamos começar a trabalhar com a propriedade position, uma das propriedades que mais confunde aí quem está iniciando na área de CSS, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos que eu acredito que vai ficar bem mais simples para quem está começando. Eu vou criar aqui uma div, vou colocar um ID py, tá? Esse ID é apenas para ficar mais simples aí quando eu comentar, porque a gente vai utilizar mais de uma div. Eu vou colocar aqui a tag de fechamento, vou salvar. E aqui no meu arquivo CSS eu vou colocar o identificador py, abrir e fechar a chave. E eu vou colocar aqui background, pode ser aqui preto. Vou colocar aqui um width de 400 pixels e um height também de 400 pixels. Vou salvar. E vamos ver aqui. Olha só. Eu vou voltar aqui no Dreamweaver e vou criar uma nova div aqui dentro dessa div py com o ID filho. Vou fechar essa div e eu vou colocar uma formatação para ela também aqui no CSS. Filho. Vou colocar aqui um background branco, né, para a gente poder identificar melhor aí. Vou colocar um width menor aqui, 250, e um height de 250 também. Vou fechar aqui a chave, vou salvar. Então tá aqui, né? Eu vou mudar a cor aqui, porque o fundo já é branco e vai ficar um pouco confuso. Vou colocar aqui esse verde aqui, tá? Agora vai ficar bem melhor da gente visualizar. Ok, agora sim. Então vamos trabalhar com o primeiro valor, que é o position fixed, tá? Então aqui na div py eu vou colocar aqui um float right. Então, claro que o conteúdo vai vir aqui tudo para a direita. E eu vou colocar aqui na div filho um position fixed. Eu vou colocar aqui um top 5 pixels. E eu vou colocar aqui um left de 15 pixels. Vou salvar. E vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só. Então, mesmo a div py com um float aqui para a direita, o meu conteúdo aqui, a minha div filho de cor verde, acabou ficando aqui à esquerda. Por quê? Porque eu disse que a posição dela é fixa e eu coloquei um valor aqui no top de 5 pixels e um valor aqui no left de 15 pixels. E é esse espaço que vocês estão vendo aqui, no topo e também aqui na esquerda. Então, se eu pegar e zerar 0 e 0, ela vai ficar fixa. Olha só, bem colado aqui, tá? Só que vocês não estão vendo ainda o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, e já está aqui com o float right, e na div py eu vou pegar e colocar um margem top de 800 pixels, tá? Isso aqui é apenas para o conteúdo descer aqui e poder criar uma barra de rolagem. Então, olha só, mesmo eu rolando aqui a página, a minha div filho está fixa. Por quê? Porque foi esse valor que eu coloquei aqui, ó. Posição fixa, topo 0, esquerda 0. Se eu pegar e colocar, por exemplo, aqui topo 100 pixels, então ela vai ficar fixa nessa posição, olha só. E eu posso continuar rolando a página que não vai acontecer nada. Isso aqui é muito utilizado para deixar aqueles banners que a gente vê de anúncio, né, aqueles banners fixos lá. E é assim que faz, tá? Você coloca aí um position fixed e você determina aqui o valor do topo e o valor aqui da esquerda. Se você quer alinhar para a direita também, ó, você coloca aqui, por exemplo, right, com o valor 0 aqui, né? E você pode colocar aqui um top de 10 pixels, por exemplo, e olha só. Tá lá, ó, você vai continuar movendo aqui o conteúdo e ele vai ficar fixo. Vamos então a outro valor. Primeiramente eu vou zerar aqui os dois valores para a gente voltar onde a gente estava. Pronto. Então está aqui a minha div flutuada para a direita com a minha div filho de cor verde. Vamos ver agora um outro valor da propriedade, que é o valor relativo, tá? O valor relativo você vai colocar a posição relativa a ele mesmo, tá? A esse mesmo elemento, contando a partir do canto superior esquerdo. Então eu vou colocar aqui no meu CSS, na div filho, um position, vou colocar aqui relative, vou colocar aqui um top,
de 5 pixels e vou colocar aqui um left de 10 pixels. Vou salvar, vou atualizar e olha só. Então ele está relativo a ele mesmo, 10 pixels e 5 pixels. Muito semelhante à propriedade margem, tá? Não confundam, mas é bem semelhante, só para vocês poderem entender. Eu vou pegar e mudar aqui agora para absoluto, tá? Absolute. Tá aqui. Vou salvar. E vamos atualizar aqui. Então, qual que é a diferença entre o relativo e o absoluto? Como eu comentei, o relativo ele vai usar o ponto de referência superior esquerdo aqui dele mesmo. O absoluto não, ele vai utilizar de outros elementos. Por isso que acabou ficando aqui 5 pixels e 10 pixels, porque eu não mudei o valor. Se eu pegar e colocar aqui na DivPy uma margem maior aqui, para poder criar uma barra de rolagem, vou colocar aqui, por exemplo, uma margem top de 800 pixels, tá igual aquela hora. Vou salvar e olha só, o conteúdo está acompanhando. Por quê? Porque eu coloquei um valor absoluto, tá? Então ele utilizou um outro elemento para estar fazendo o seu posicionamento. Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, aqui um top também de 800 pixels, ele vai ficar aqui na mesma linha. Olha só, tá? Ele está utilizando essa DivPy aqui para fazer o seu posicionamento. Então essa é a diferença maior aí entre o fixo, que acaba deixando o elemento preso na posição que você coloca, e também o relativo, que ele utiliza ele mesmo para estar fazendo o posicionamento. Então, resumindo, o fixo vai fixar o elemento na posição que você colocar, mesmo que você tenha que utilizar o top 0 e o left 0. O absoluto vai fixar utilizando a posição de um outro elemento, como por exemplo, nesse caso a DivPy. O relativo vai posicionar utilizando a posição do próprio elemento. Eu vou deixar isso aí explicado no post da videoaula. Para quem está assistindo no YouTube, pode estar clicando aí no link da descrição, tá? Para estar acompanhando também. E vou disponibilizar esse arquivo que eu utilizei aqui, o arquivo da aula 18, para download, para vocês acompanharem e poderem estar fazendo as mudanças e ter um aprendizado melhor aí. Quem tiver alguma dúvida, pode estar deixando um comentário que eu vou estar respondendo. Na próxima videoaula, a gente continua com o curso de HTML e CSS. Até lá!